Ajustar a luz agora que tá bem diferente. Está perdido. Já louvamos Deus, aleluia!
Teu Espírito me revela quem Tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, onde essa rocha Tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha Tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual. Deus, aleluia. Direcione toda a sua adoração a Ele nesse momento. Aleluia, aleluia. Te confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Aleluia. Adore a Ele, Santo. Em Ti confiarei, eu nada
nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vives estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vives estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Santo és tu, Senhor. Direcione todo esse amor agora a Ele. Aleluia. Adore a Ele, aleluia. Este é o momento da adoração. É o momento onde você pode entregar todo o seu amor a Ele. Santo, santo, santo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Diga isso. Para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam,
as bocas se abrem. Diga isso! Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Oh, pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Oh, pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firma de misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Declara, igreja, teu É o reino teu. é o poder, Tua é a glória para sempre. Oh, oh, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Só a igreja. Teu mais uma vez, teu aplauda o Senhor Jesus, aleluia! Adore a Ele, adore a Ele. Rei, sobre o trono estás, sempre reinarás, és santo, Deus, que jamais falhou, nunca falharás, nos ouvir, invocamos sua presença aqui,
teu poder, mostra o teu poder, com teu toque vem nos restaurar, teu Espírito vem nos avivar, mostra o teu poder, mostra o teu poder. Deus, perto tu estás, nossa oração respondes, vem com teu fogo em nós, somos povo teu, nos ouve, invocamos tua presença aqui, tua glória nós vamos sentir, mostra o teu poder, mostra o teu poder, com teu toque vem nos restaurar, teu Espírito vem nos avivar, mostra o teu poder, mostra o teu poder. Aleluia, te exaltamos. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Erga suas mãos, adore o Senhor. Se de fato você já pode sentir a presença dele nesse lugar, dê a honra que é dele, dê a glória que é dele, entronize a presença do Senhor, dê liberdade ao Espírito Santo de Deus, para que ele possa tomar a sua vida, envolver você de uma forma sobrenatural nessa noite. Nós te entronizamos, Senhor, seja bem-vindo nesse lugar, Pai. Fala profundamente ao nosso coração nessa noite. Enche, 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 Senhor, cada vida aqui com a tua glória. Que a tua igreja seja renovada nesse primeiro domingo do ano. Dia, Senhor, de renovarmos a nossa aliança contigo através da ceia. Vem, Espírito Santo, e toca de uma forma especial em cada um dos teus filhos aqui nessa noite. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Boa noite. Paz seja convosco. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Nós estamos começando nesse primeiro domingo de 2021 uma série de mensagens aos domingos falando sobre o Sermão do Monte. Nosso tema será Jesus e o Sermão do Monte.
Eu não sei de fato quantos domingos nós vamos precisar para concluir essa série de mensagens. Mas uma coisa é certa, nós vamos estudar de uma forma bem interessante todos os tópicos do Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa no capítulo 5 de Mateus, termina no capítulo 7. Hoje nós vamos ver só a parte das bem-aventuranças. Mas eu creio que Deus vai falar profundamente no nosso coração, amém? Mateus capítulo 5, versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Pode sentar. É interessante a gente observar a questão do Sermão do Monte, porque em toda a história da criação, Deus sempre procurou se relacionar com os seus filhos. Na viração do dia, ele descia no jardim e falava com Adão e Eva. Eles pecaram, saíram da presença. Deus levanta sacerdotes, profetas. Em Moisés, no tempo da lei, a gente vê Moisés subindo o monte para falar com Deus. E lá o Senhor abria os, vamos falar assim, os oráculos para Moisés, onde deu os mandamentos para Moisés, onde deu orientação para Moisés, onde ele falava com o povo através de Moisés. Mas agora, no capítulo 5 de Mateus, nós vemos um Deus que deixou a sua glória, se tornou carne, habitou no meio dos homens, e agora ele sobe ao monte, junto com os seus discípulos, para ensiná-los. O Monte das Bem-aventuranças é muito próximo a uma parte do Mar da Galileia, daquela região de Cafarnaum. E aquele lugar tem uma acústica muito bacana, e Jesus usou aquele lugar para ensinar as multidões ali. Mas eu fico pensando numa coisa, ele pega e separa, e se assenta nesse monte, e os discípulos vêm até ele, e sentam perto dele, e ali ele começa a ensinar os seus discípulos. Existem dois tipos de cristão, existe o cristão que é ovelha, e existe o cristão que é discípulo. Todos nós aqui já fomos ovelha, amém? E quem ainda precisa aprender a migrar, a mudar de fase na sua vida e se tornar discípulo. Porque a ovelha, o período de ovelha tem que ser só uma fase na nossa vida. A ovelha precisa ser cuidada, a ovelha precisa ser guiada, a ovelha precisa ser direcionada, a ovelha não consegue fazer muita coisa sozinha, ela depende do pastor o tempo inteiro, mas a fase da ovelha na nossa vida tem que ser um curto período, aquele período que nós aceitamos a Cristo, começamos a conhecer o Senhor, começamos a caminhar com Ele, logo em seguida nós precisamos deixar para trás a fase de ovelha e começar a viver como discípulo. Tanto é que em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, o Senhor Jesus dá uma ordem à sua igreja, comissionando eu e você, e Ele diz: ide, fazei discípulo. Ele não manda fazer ovelha, Ele não manda fazer membro de igreja, Ele manda fazer discípulo. E a arte, fazer discípulo, gerar discípulo é uma arte.
é uma arte que precisa ser aperfeiçoada a cada dia. Precisa de relacionamento, precisa de caminhar junto, precisa de estar perto. Jesus reúne os seus discípulos perto dele. Sabe por quê? Que todos nós precisamos de discípulo. Porque um dia nós vamos partir dessa terra e alguém precisa continuar a obra depois de nós. Mas aquilo que nós recebemos e transferimos a outras pessoas vai ser a base, o que vai sustentar a fé daquelas pessoas, para que elas continuem a pregar o Evangelho, continuem avançando com o Evangelho de Cristo. Nós só estamos aqui hoje, reunidos como igreja, porque um dia alguém pagou um preço de discipular-nos. E eu lembro do meu discipulado. Eu lembro do meu pastor me discipulando, eu lembro do meu discipulador cuidando de mim. E hoje eu sou um pastor porque um dia alguém me direcionou e me discipulou e me treinou. Ninguém consegue atingir nada sozinho. Jesus agora está com os discípulos dele, reunido com eles, e eu quero que você observe isso, que coisa maravilhosa. É o próprio Deus sentado com os homens e transferindo a sabedoria, transferindo o conhecimento, transferindo a vida, as verdades acerca do reino de Deus para os discípulos. E o reino de Deus, por mais que a gente congregue como igreja, o reino de Deus não é essas quatro paredes. O reino de Deus, ele tem que estar dentro de você. O reino de Deus tem que habitar dentro de você. Há uma necessidade de buscarmos o reino. Jesus disse, o reino de meu Pai não é de comida nem de bebida. Não se trata de coisas materiais, se trata de verdades e fundamentos, princípios e valores. O próprio Salomão, ele busca a felicidade. E aqui nas bem-aventuranças que nós lemos, a palavra bem-aventurado significa muito feliz. Alguém que é mais do que feliz é um bem-aventurado. E o sábio, o rei Salomão, ele buscou a felicidade de tantas formas. E você vai ver no livro de Cantares, Salomão declarando que ele tenta buscar a felicidade de tantas formas. E ele busca em 4 lugares. Ele busca na bebida. Ele não encontra felicidade. Ele busca a sabedoria, ele busca a felicidade no ouro, na riqueza. E ele não encontra a felicidade. Ele busca a felicidade no prazer carnal, no sexo, e ele não encontra a felicidade. E por último, ele tenta buscar na fama, no poder, mas ele também não encontra a felicidade. E sabe o que Salomão descobre? Que a verdadeira felicidade está no Senhor. Somente o Senhor pode preencher o vazio do nosso coração. Somente o Senhor pode trazer a verdadeira felicidade para a nossa vida. Eu e você, longe de Deus, nós perdemos a nossa essência. E eu estava, agora há pouco ali, procurando o meu projeto de vida de 2020. E eu achei. Só que eu também esbarrei no projeto de vida de uma outra pessoa. Eu tomei cuidado de não ficar lendo. Mas essa pessoa não está mais congregando. Eu fiquei pensando, a gente projetou conquistar tanta coisa, mas não projeta permanecer firme na presença. Não projeta permanecer na casa do Senhor, no lugar onde o Senhor nos plantou para que a gente cresça, floresça e dê frutos. Jesus começa falando das bem-aventuranças e ele começa dizendo, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui, por muitos anos, a igreja antiga, ela pregou que para você acessar o reino de Deus, você precisava ser pobre. Tem até uma ordem que pregava sobre isso. Eu não vou citar aqui, mas se você entende um pouquinho de história, você vai localizar do que eu estou falando. Uma ordem de sacerdotes que faziam voto de pobreza, porque eles diziam que se ser pobre é o passaporte para o reino de Deus, então eles queriam ter nada nessa terra. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, se a pobreza é um passaporte para ter o reino de Deus, então eu e você, quando
damos uma marmita para um morador de rua, nós estamos pecando. Eu e você, quando ajudamos alguém com uma cesta básica, nós estamos pecando. Quando nós fazemos algo para ajudar uma pessoa necessitada, nós estamos pecando. Isso prova para mim e para você que a pobreza que Jesus está falando aqui de espírito não tem nada a ver com pobreza física ou material. Engana-se quem pensa que ser pobre de espírito é não ter recurso. E engana-se também quem pensa que ser pobre de espírito é você ser uma pessoa fraca espiritualmente. Tem gente que fala assim, mas fulano está fraco espiritualmente, não ora, não jejua, não lê mais a Bíblia, não é mais o mesmo, não busca mais o Senhor. Mas Jesus falou em Mateus capítulo 5, versículo 3, que os pobres de espírito são bem-aventurados. Não é isso. Ser pobre de espírito é você aprender a viver contente com tudo que você tem, ou com nada que você tem. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: eu aprendi a viver contente, tendo muito e tendo pouco. É você ser feliz, é você ser uma pessoa feliz, sem ficar nervoso, apreensivo, perturbado, quando as coisas não estão dando certo na sua vida. É você entender que Deus, Ele está cuidando de você. A palavra do Senhor diz, se Ele cuida dos lírios do campo, que não produzem e não fazem nada, quanto mais Ele vai cuidar de você. Ser pobre de espírito é você aprender a pegar aquele arroz com ovo e dizer, Deus, muito obrigado, eu estou feliz porque eu tenho arroz com ovo. Mas é também você, daqui a um tempo, agradecer a Deus por aquela picanha maravilhosa que o Senhor vai prover para você. O mesmo sentimento do dia da picanha, do churrasco, tem que ser o mesmo sentimento do dia do arroz com ovo. Quando você consegue equilibrar a sua vida desse jeito, você não anda preocupado, correndo, perturbado, querendo, fazendo, porque você aprendeu a descansar no Senhor. Você aprendeu a confiar no Senhor. Saber que Ele está cuidando de todas as coisas. O versículo 4 diz, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Jesus nunca prometeu que nós não passaríamos por dificuldades nessa terra. Pelo contrário, Ele disse, filhos, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Ele disse que nós passaríamos por aflições. É quase que impossível você passar por essa terra. Em algum momento da sua vida você vai chorar. Você vai se decepcionar com pessoas, você vai se magoar com pessoas, você vai se frustrar em situações da sua vida, você vai entristecer com algumas coisas, você vai passar tanta dificuldade algumas vezes. Mas entenda que isso são fases da vida. Quando você é jovem, você pensa que aquilo nunca vai acabar. Quando você vai amadurecendo, você percebe que a vida tem um ciclo. Que tem momentos que a prosperidade te alcança. E nesse tempo você tem que guardar. Porque vai chegar uma hora da escassez. E o que você guardou no dia da prosperidade vai definir como que você vai passar a escassez. Quando você entende esse ciclo, você começa a ser uma pessoa melhor, mais equilibrada. E você pode até chorar, mas uma promessa que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Quando você vencer nessa terra, chegar no reino de Deus, você vai entrar lá e lá não vai ter dor, lá não vai ter tristeza, não vai ter angústia, não vai ter doença, não vai ter perturbação do inferno, não vai ter nada. Sabe por quê? Porque quem reina lá é o sol da justiça, é o Senhor Jesus. E Ele prometeu enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A terra é herança daqueles que são mansos. Já percebeu que o contrário de manso, lógico, é bravo? Quem tem coragem de colocar a mão num cachorro bravo? Quem tem coragem de montar num cavalo bravo? Quem tem coragem de mexer com um homem bravo? Quem tem coragem de mexer com uma mulher brava? Pastor, são níveis diferentes de braveza. Mas o que eu quero te mostrar é que toda pessoa brava, ela repele
as pessoas de perto dela. Então, a palavra do Senhor nos ensina a ser manso. Manso não é você ser idiota das pessoas. Não é você ser aquele que todo mundo faz o que quer de você. Isso tem um nome, bocó. Ser manso é você saber aplicar a emoção certa na hora certa. Jesus era manso, mas teve uma hora que ele pega o chicote e corre todo mundo do templo. E estavam fazendo a maior bagunça. Jesus, ele sabia aplicar a emoção certa na hora certa. Nós precisamos aprender a ser manso. Por que às vezes a gente estressa no trabalho e toca o terror dentro de casa? Por que às vezes a gente trata os outros de fora tão bem, mas os de dentro da nossa casa a gente pisa? Por que quando você está no ônibus indo para o trabalho, você pede licença para a pessoa que está na sua frente para você passar? Na sua casa você chuta quem está na sua frente? Por que lá no seu trabalho você chega dando bom dia? E quando você sai, você fala, tchau para vocês, estou indo, boa noite, tá? Deus abençoe. E por que quando você sai na sua casa, você não dá um tchau para sua família? Por que você não cumprimenta, você não agrada quem está morando com você? Por que, agora vou pegar pesado, por que às vezes lá no seu trabalho você trata com tanta educação a sua colega de trabalho, você puxa até a cadeira para ela sentar na hora do almoço, e na sua casa você nunca fez isso para sua esposa? Por que você trata seus colegas com tanta educação e a sua família que ama você, que dá vida por você, você chuta, você faz o que? Será que não tem uma ordem invertida aí? Se a gente faz para os de fora, deveríamos fazer ainda mais para aqueles que são da nossa casa. Deveríamos fazer ainda mais para aqueles que são na nossa família. Ser manso é isso, é você tratar todo mundo com igualdade, mas principalmente, deixa a melhor parte para quem paga o preço mais alto com você, aqueles que são da sua casa. Deixe para os seus filhos a melhor parte, para sua esposa, para o seu esposo. Amém? 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Deus não nos chamou para sermos justiceiros, nem para comprar a briga de ninguém, muito menos para tirar a cara por nós mesmos. O Senhor nos chamou para sermos filhos. Nós precisamos confiar no Senhor e entender que Ele é a nossa justiça. Você não precisa fazer nada. Existe uma lei no mundo espiritual que é fantástica. Se chama lei da semeadura. Alguém já ouviu falar? Tudo que você planta, você colhe. É fato. Você não precisa puxar vingança. Você não precisa de fazer nada. Deixa que o tempo e o Senhor é a nossa justiça. E Ele vai fazer justiça. Eu lembro de uma cena uma vez. Vou falar aqui por cima. Talvez tenha alguém que conhece, pode identificar. Mas eu lembro de uma vez que nós começamos a construir igreja na Rua 3. E um dos nossos vizinhos, ele se levantou e falou assim: não, pastor, você está fazendo a igreja 1 metro para dentro do meu terreno. Eu falei: não, pela medida que a gente tem na igreja está certinho. Mas na dúvida, eu chamei a pastora Adélia na época, que foi a fundadora da igreja. E ela falou: não, pastor, está certinho, é isso aí mesmo. E ele falou: não, o senhor não vai construir, se botar mais um tijolo aqui, a gente vai derrubar tudo. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou sair dessa situação? Fui falar com o meu superintendente e perguntei para ele o que eu faria, o que eu deveria fazer nessa situação. Porque poderia até ter processo, tanta coisa. O terreno era nosso, fato, mas a pessoa estava complicando. O meu superintendente falou assim: olha, Mateus capítulo 5, ele diz para nós que a gente precisa ser pacificador, precisa ser manso, e que Deus, ele é a nossa justiça. Esse cara só quer dinheiro. Na época ele queria R$5.000 por 1 metro de terreno. Aí ele perguntou para mim: quanto que você tem no caixa da igreja? Eu falei: a gente tem R$1.000. Ele falou: então oferece esses 1.000. Ele só quer dinheiro. E termina com essa história. Constrói tua igreja em paz. Ele vai ficar lá e Deus é que vai fazer justiça. Assim nós fizemos. Pagamos os R$1.000.
tive o trabalho de levar essa pessoa no cartório para assinar um contrato do terreno que era nosso. Mas assim fizemos, tudo na paz, tudo dentro da legalidade. E o que eu quero te falar com isso, irmãos? Nunca discutimos, nunca batemos boca, nunca implicamos. Deus foi a nossa justiça nesse tempo. Eu estava lembrando que o final dessa pessoa foi tão terrível. Porque às vezes as pessoas pensam que estão ganhando algo. Mas cara, aprende uma coisa, quem mexe com você, mexe com Deus. A palavra de Deus diz, ai de quem tocar nos meus ungidos. Eu sei que muito pastor, muito líder usa essa palavra para benefício próprio, né? Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite. Não é só nós que somos ungidos. Você também já foi ungido. Você também é alguém que o Senhor já separou para usar nesse tempo. É lógico que o nível de autoridade entre um pastor e um discípulo é diferente. Mas a unção que está sobre nós é a unção do Espírito Santo. Versículo de número 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nesse versículo, Jesus está dizendo o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, ponto, aqueles que praticam a misericórdia, porque eles, os que praticam a misericórdia, eles vão alcançar a misericórdia. Logo, se você não praticar a misericórdia, você não vai alcançar a misericórdia. Jesus contou uma parábola muito interessante do credor incompassivo. Ele conta que um cara estava devendo uma quantia muito grande para o senhor dele. E ele foi cobrar. E ele deveria fazer coisas terríveis com esse cara para cobrar. Até subjugá-lo como escravo, mas ele decide perdoar a dívida. E aquele que foi perdoado a dívida, ao sair da presença do senhor dele, a quem ele devia, ele encontra com um outro que devia para ele. Coisa como se fosse 10% da dívida que ele devia para o senhor, que ele foi perdoado. E ele manda espancar aquele cara para que ele pagasse a dívida dele. Quando o Senhor descobre que ele não usou da mesma misericórdia que aquele que tinha perdoado ele não perdoou a dívida do outro, ele manda chamá-lo. E ele condena ele. E a Bíblia diz que ele iria para as trevas exteriores. O que eu aprendo com isso, irmãos? A misericórdia é para praticar aqui na terra. Tenha misericórdia das pessoas, tenha compaixão, aplique isso, porque amanhã pode ser você que vai precisar de misericórdia, amanhã pode ser você que vai precisar da compaixão de alguém, e se você tiver semeado isso, você vai colher em nome de Jesus. Versículo 8, o Senhor Jesus ensinando os discípulos diz, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não existe nada mais precioso do que limparmos o nosso coração. Teu coração já está limpo? Se não, eu peço que você saia desse culto hoje, revise tua vida, olhe para dentro de você e comece a revisar o teu coração, veja a sujeira que tem. Se tem que perdoar, perdoe. Se tem que fazer alguma coisa, consertar com alguém, conserte. Mas limpa o teu coração, sabe por quê? Porque não há sentido nenhum a gente estar aqui nessa terra e não ver o Senhor quando chegar na eternidade. Eu não sei você, mas eu prego sobre Jesus, eu falo de Jesus, eu oro para Jesus, eu vivo minha vida para Jesus e não tem sentido nenhum eu chegar no céu e não ver Ele. Eu quero ver Jesus. Só que para mim ver, a palavra de Deus diz que eu preciso ser limpo de coração. Então limpe o seu coração. Não tenha mágoa, não tenha ressentimento, não tenha angústia, não tenha problema. Gente, é tão fácil. É só você pedir perdão. Ah, pastor, mas não fui eu que fiz. Não importa. Aqueles que têm mais maturidade têm que suportar aqueles que não têm ainda. Então vá você. Mas se livra desse peso, dessa sujeira, dessa coisa que está travando a tua alma, o teu coração. Porque eu creio que assim como eu, você também quer ver o Senhor. Versículo 9 diz, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus são pacificadores. Nas empresas por aí, tem muita fofoca, tem muita intriga, não tem? Na igreja não tem essas coisas.
mas só lá fora, né? Tem muito aquela coisa de uma pessoa que vem falar mal do outro para você, que vai lá e fala mal do outro para você, e aí você fica no meio às vezes. Graças a Deus que na igreja não tem essas coisas. Mas quando alguém vier fazer isso, você tem que ser um pacificador. Eu lembro de uma situação quando eu trabalhava numa empresa aí, um colega meu de trabalho veio falar do outro para mim, e eu ouvi, ele falou. Eu disse, cara, você não conhece bem essa pessoa, é uma pessoa bacana, uma pessoa legal. Mas não vou com a cara dele, não sei o quê. Veio o outro falar dele para mim. Então, sabe, os dois, um falando do outro e eu no meio. Eu pensei, como que eu vou resolver isso? Eu dei uma ideia, já sei o que eu vou fazer. Vou pacificar essa situação. Aí falei para aquele primeiro que veio falar para mim, falei, cara, olha só, tem um negócio muito importante para te falar. Uma coisa assim, ó, você vai ficar doido. O que é? Falei, não, só no almoço, almoça comigo hoje lá no refeitório, tal hora eu vou estar lá, você senta lá na mesa comigo, que eu vou te contar essa história. Não, beleza, pode deixar assim, tamo junto. Aí cheguei pro outro e falei assim, olha só, tem um negócio para te contar, cara, tu vai cair esbuteado do bolso. O que é? Falei, não, meio-dia, vou estar lá assim, você senta comigo na mesa, eu vou te contar essa história. Quando vê, tá eu e sento os dois. E eu falo, olha, eu quero te apresentar esse aqui, esse cara top, assim, quero te apresentar fulano. Mas eu já conheço. Eu falei, cara, então vamos conversar, vamos falar um pouquinho da vida, me conta a história de vida. Aí o cara começa a contar a história dele, o outro começa a contar a história dele, eles começam a achar pontos em comum, viram melhores amigos. Isso é você ser pacificador, é você não colocar mais gasolina no fogo, mas traga paz onde há conflito. Porque onde a luz chega, as trevas têm que desaparecer. E a gente é luz do mundo, sal da terra. A gente não foi feito para gerar mais conflito. Falar, é verdade mesmo, viu? Ele falou de ti para mim. Não sei o que. Não, para com isso. Seja pacificador. Seja alguém que promova a paz no ambiente do corpo de Cristo. Versículo 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Eu quero te dar uma notícia nessa noite. Você vai ser perseguido por amor de Jesus. Você está preparado para isso? Você está preparado para as pessoas julgarem você? Você já é perseguido, você só não deu conta disso ainda. Sabe aquela zoação que faz contigo lá? E aí, irmão? Ô, crente. Você é crente, né? Vai na igreja, né? Pois é. Vai lá, dá dinheiro pro pastor, que eu sei. Aí começa a tirar onda com você. A ver, irmão, aleluia. E começa a pegar no seu pé de tantas formas que aquilo vai te irritando. Parece que está debochando da sua fé. E tá, na real tá. Só que você tem que entender isso, que você é mais do que feliz quando você foi perseguido, porque apesar de nós estamos em 2021, não existe uma perseguição no Brasil rasgada para tirar sua vida ainda, como existe em tantos outros continentes. Mas é uma forma sutil e psicológica de perseguir aquele que serve a Deus. Então mantenha-se firme. Entenda que versículo 11 diz, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Sabe o que o Senhor está dizendo? Estão inventando história a seu respeito. Estão falando coisas que não é verdade de você. Estão botando seu nome no lixo. Porque é uma coisa que eu acho terrível, irmãos, é falar dos outros. Sabe o que? Eu vou te dar uma definição do que é falar da vida dos outros. Pega um travesseiro de pena, abre esse travesseiro e vai para cima de uma passarela aqui de Canoas e joga lá de cima todas as penas. Isso é falar da vida dos outros. O problema é que quem faz isso não dá conta de juntar todas as penas que espalharam. Esse é que é o problema. Quando a gente fala da vida dos outros, a gente não dá conta de corrigir. Porque depois que você fala, vai para um, vai para outro, que vai para outro, que vai para outro, que vai para outro, e até você não tem como você consertar com todo mundo. Esse é o maior problema. E vai acontecer isso com você, pessoas vão mentir a teu respeito, vão mentir acerca do teu caráter. Eu até usei a brincadeira do Guaraná de novo, falei esses dias aqui, falei hoje no culto, mais cedo. Sabe aquela, imagina, o Fabinho está lá no centro de Canoas, ele e a Patrícia. Estão lá comendo um X, maravilhoso.
E aí eles pedem um guaraná e vem aquele fruto de garrafa. Aí o garçom serve com o rótulo para dentro. Aí passa o irmãozinho e fala: pastor, eu vi o irmão Fabinho tomando cerveja, pastor. É mentira. É uma calúnia. Talvez vai defamar ele. Mas Deus sabe que é mentira. E o Senhor diz que ele vai ser bem-aventurado ou mais do que feliz quando, mentindo, disserem toda sorte de mal contra vocês. Ele diz: alegrem-se, porque grande é a sua recompensa. Sabe o que Deus está dizendo? É que por mais que ele sofra, por mais que você sofra, por mais que eu sofra, a nossa recompensa não será nessa terra, mas vai ser grande no céu. Amém? Então que a gente possa crescer. Esse primeiro domingo falando das bem-aventuranças é para nós entendermos que se perseguiram a Jesus, que era o nosso mestre, vão nos perseguir também. Porque não é qualquer um que dá conta de permanecer no caminho. Por isso que você está aqui hoje, porque você não é qualquer um. Amém? Por isso que o Senhor te levantou, para essa geração conhecer o amor de Jesus através da sua vida. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Feche os teus olhos um pouquinho, escute esse louvor. Aproveite para falar com Deus. O diaconato vai estar entregando a ceia nesse momento. Talvez tem pessoas que estão nos acompanhando pela internet que vão cear conosco. Enquanto você recebe aí, pode soltar o louvor para a gente? Só libera para nós aí, Evandro, o sinal do notebook. Aleluia. Preste atenção nesse louvor. Aleluia. Você que está nos acompanhando pela internet, segure agora aí o pão, o suco. Aleluia. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia, Deus. Erga os céus agora, vamos consagrar ao Senhor. Pai eterno, muito obrigado, porque o Senhor tem sido bom e misericordioso para conosco. Estamos no primeiro domingo do ano de 2021. Na certeza, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E como é bom poder renovar a nossa aliança contigo. Como é bom ver o Senhor nos abençoando, nos dando vida em mais um ano. Pai, nesse momento, consagra agora essa pequena partícula de pão como o corpo de Cristo que foi moído na cruz pelos nossos pecados. Também, Senhor, consagra o suco da uva como o sangue de Jesus, que
que foi derramado, Senhor, em favor dos nossos pecados e nos trouxe redenção, nos trouxe salvação, nos trouxe purificação, o qual, Senhor, nós temos acesso à Tua presença pelo sangue de Jesus. Abençoa cada um dos Teus filhos agora que vão participar, seja aqui na igreja, esteja através dessa live, Senhor, que Tu possas alcançar o Teu povo para a glória do Teu nome. Isso o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, façam isso em memória de mim, coma do corpo de Cristo. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que beberei em memória de mim. Beba do sangue de Cristo em nome de Jesus. E agora tire um momento para orar. Tire um momento para buscar o Senhor. Aleluia. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo, Pai, no nosso meio. Abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos agora, Deus. Que a Tua vida esteja neles. Que eles recebam vida e vida em abundância nessa noite. Nós abrimos o nosso coração confiando no Senhor, na Tua bondade, na Tua infinita graça. Oh, Senhor, como aprendemos nessa noite, como crescemos em Ti nessa noite. Pai, abençoa Teu filho, Pai, Tua filha, que hoje talvez não possa estar aqui no culto, porque está enfermo, mas está acompanhando através dessa transmissão. Que o Senhor traga cura, traga restauração, traga milagre. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos cada um dos Teus filhos agora. Obrigado por nos escolher, por nos aceitar como filho. Perdoar os nossos pecados, sarar as nossas dores, nossas enfermidades, tudo aquilo, Deus, que nós éramos, e mesmo assim o Senhor nos amou, nos escolheu e nos trouxe para perto. Obrigado, Jesus, por nos ensinar nessa noite mais sobre as verdades do reino de Deus, mais sobre as verdades da Tua palavra. Nós Te entronizamos, glorificamos o Teu nome. Erga a Tua voz, glorifica o Senhor. Fala em línguas nessa noite, dê liberdade ao Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Erga a Tua voz, querido, vá adorando o Senhor. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Canta bem forte, eu quero ver tua voz. Perto quero estar, perto quer. Tá lindo. Junto aos Teus pés,
temos prazer. Aleluia. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim. Oh Jesus, quero te ofertar. Mas ainda o céu está ouvindo tua voz nessa noite. Se comparar. Diga bem forte. Teu amigo Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importa, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Aplauda o Senhor, aleluia.